Primeira coisa, o Lean ele é o nosso termogênico. Cada cápsula deste termogênico apresenta 110 mg de cafeína com óleo de coco. Para quem não sabe a definição de termogênico, significa produção de calor. Termogenia, formação de temperatura. São substâncias que aumentam o metabolismo. Toda vez que eu faço a ingestão ou uso de alguma substância que possa vir a aumentar o meu metabolismo, eu tenho a produção de calor, obviamente. Então a cafeína, por si só, ela já tem essa eficácia de ser um agente termogênico, faz aumentar o metabolismo. Associado ao óleo de coco, qual que é a essência da junção entre cafeína e óleo de coco? O tipo da gordura que forma o óleo de coco, que nós chamamos de MCT ou TCM. MCT porque é em inglês, Medium Chain Triglycerides. E o brasileiro, no caso TCM, triglicerídeos de cadeia média. O que acontece? Essa gordura, quando ela vai ser metabolizada pelo corpo, ela não precisa passar por processo enzimático de digestão. Toda vez que a gente come algum alimento, inúmeras enzimas começam a digerir o que nós comemos, para aí sim chegar no intestino, ser absorvido e ir para a corrente sanguínea. O TCM, ou MCT, é um tipo de gordura que não precisa passar por esse processo enzimático, começando inclusive parcialmente a sua absorção pelo estômago, os demais pelo intestino. E essa gordura, quando ela sobe para a corrente sanguínea, vamos dizer que o cérebro tem uma afinidade em utilizar essa gordura como fonte de energia. Isso desde que não tenha carboidrato sobrando. Não adianta pegar uma tapioca e encher ela de TCM, ou leite de coco, ou óleo de coco, pensando na questão do uso dessa gordura via cerebral, uma vez que tem ali um mundaréu de carboidrato para o cérebro também utilizar. Então, quando se pensa em termogênico, normalmente se pensa numa possibilidade de dietas mais restritas, onde a pessoa precisa de produção de energia, precisa ficar mais desperto, acordado e etc. Para isso que a gente fez tanto a cafeína com o óleo de coco. Fazendo essa associação, eu consigo trabalhar tanto o aporte energético para a parte mental, de foco, de cognição, de atenção, de ficar vulgarmente acordado, diminuição da estafa, enquanto eu ofereço a cafeína, que promove a sua função termogênica. Por que nós colocamos no Lean tradicional, ou Lean apenas, 110 mg de cafeína por cápsula? Porque nós nós quisemos respeitar a tolerância de cafeína que cada um tem à cafeína. Existem pessoas que às vezes tomam uma xicrinha de café e já fica acordado o dia inteiro. Para vocês terem uma ideia, 110 mg de cafeína equivalem a algo em torno de 120 a 140 ml de um expresso. Tem gente com uma xicrinha já fica extremamente acordado, imagina com o dobro de uma xicrinha numa única cápsula. Então, nós queremos propor a possibilidade de que todos possam usar o produto, mesmo aquele que tem a menor sensibilidade à cafeína, desde aquele que tem a maior sensibilidade à cafeína. E a vantagem de se utilizar essas doses menores de cafeína permite eu usar o produto mais vezes ao dia, não só pensando na questão da termogenia, da perda de gordura, mas para poder diminuir fadiga, cansaço, esquecimento, fadiga mental, sono. Quando você, pela dosagem que nós temos ali de cafeína, você pode utilizar até em média 2 a 3 cápsulas ao dia. O ideal é que não tomasse junto, mas que você pudesse dar um espaço de 4 em 4 horas para que você tome uma cápsula. Isso é o suficiente para que te mantenha bem acordado, bem disposto, com foco, com atenção, que a gente chama de capacidade cognitiva. Não se resume apenas isso, mas faz parte. A capacidade de desenvolver a parte do intelecto, a parte cerebral. E também não deixa de servir como termogênico. Né? Ao longo do dia, a cafeína vai acelerando o metabolismo. Tá? Quais são os melhores horários para poder fazer o emprego do Lean?
Primeiramente, a maioria das pessoas gostam de usar antes do exercício para poder ajudar a deixar acordado e dar mais gás. Se quiser utilizar antes do exercício, sem problemas, não recomendo utilizar em cima, no momento em que começa a atividade. Pelo menos meia hora antes para a cafeína começar, então, assim, fazer o seu efeito. No máximo 2 cápsulas de uma única só vez, que daria 220 mg, que já começa a ser uma dosagem considerável. Caso contrário, faz a repartição das doses para poder utilizar antes do treino, de acordo com o horário de atividade de cada um. Muito importante também, eu acho que uma qualidade que o Lean tem, é justamente poder ser utilizado para poder estudar. Pessoas que buscam estudar, que precisam, novamente, volto a falar, da concentração, do foco, da disposição de fato em fazer uma atividade, ler, estudar, compreender, o Lean é excelente para isso também. Tem muitas pessoas que vieram me questionar: posso usar o Lean para estudar? Posso usar o Lean para poder fazer isso e aquilo? Pode, sem problemas nenhum. Não necessariamente ele vai ser como um termogênico, tudo bem? Então nós temos essas variáveis para quem busca utilizar o Lean. Não apenas para a questão de termogênico ou de dar gás, mas simplesmente por uma questão de se manter bem ao longo do dia e se manter atento, tá? Então ele é um produto muito legal. Quais são as restrições da aplicabilidade desse produto? Pessoas com hipertensão, problemas cardíacos e aqueles que podem ter gastrites crônicas ou severas e enxaqueca, tá? Não é uma via de regra para as pessoas que têm enxaqueca. Algumas pessoas que não possuem enxaqueca toleram bem a cafeína, outras não toleram tão bem. Em relação à gastrite, a cafeína ela é irritante da mucosa gástrica. Então, a pessoa que tem um quadro de gastrite crônico ou repetitivo, ou o que quer que seja, se utilizar o Lean, pode ser que venha gerar algum desconforto. Muitas das vezes não é comum, mas pode acontecer. Então já fiquem cientes disso, porque é muito importante. Valéria, clientes com ansiedade e insônia podem consumir esses produtos com cafeína? Valéria, depende muito. Por quê? Se você já me alega que o paciente tem cafeína, perdão, se o paciente ou o seu cliente ele já possui insônia, é a cafeína do Insane que vai tirar o sono dele? Eu acredito que não. Se o paciente ou cliente tem insônia, provavelmente ao longo do dia ele não deve ter uma boa qualidade de vida, justamente por ficar mais estafado e prostrado. Pode ser uma vertente em, às vezes, até estar utilizando o Lean para poder ajudar nessa questão. Acredito que sim, inclusive muito viável, tá? Agora, uma outra recomendação que eu iria falar, a Valéria já basicamente tocou no assunto. Tudo bem, Amar, posso tomar até 3 cápsulas por dia, dando um intervalo de 4 em 4 horas antes do treino, para poder estudar e etc. Cada um tem que testar a sua tolerância à cafeína. Eu, por exemplo, eu tomei um café, era às 7h40 da noite, um expresso bem concentrado, e tomei o projeto do energético da Mansa. Bem, deu uma quantidade absurda de cafeína e de taurina. Tem 2 horas que eu tomei, não deu nem 2 horas, eu já estou morrendo de sono. Eu tomei para poder, às vezes, não me atrapalhar a dormir, mas em relação à cafeína, a minha sensibilidade, eu metabolizo muito bem a cafeína, então isso permite eu utilizar doses mais elevadas, sem me trazer tantos efeitos colaterais, principalmente como insônia. Então, é muito importante testar essa tolerância para saber até que horas você pode utilizar. A minha recomendação é que a última dose de Lean não passe das 17 horas. Porque mesmo aquela pessoa mais sensível à cafeína, vamos dizer que a meia-vida da cafeína pode gerar em torno de 4 a 6 horas. Se ela toma 5, entre 9 e 11 horas, já teoricamente não era para ter mais o efeito propriamente dito da cafeína, mas pode se estender. Isso não é uma via de regra. Mas essa é a dica, então, na teoria que eu deixaria para vocês: evitar tomar após as 17 horas. Aqueles que já são acostumados a tomar café
a treinar, a tomar pré-treino à noite, etc. e não sentir nenhum tipo de incômodo, sem problemas. Vamos lá. Ricardo, tomar o Lean Hardcore antes do treino. E se o treino for bem intenso? Dá uma soneira depois. Ricardo, boa colocação. Isso daí já pode ser uma premissa de um efeito colateral. Explicar o porquê. Eis a questão de talvez eu não gostar de utilizar muita cafeína antes do treino. Você concorda comigo que quando você vai começar uma atividade física, por um processo fisiológico, o seu batimento cardíaco vai aumentar. Você está fazendo atividade física, concorda? Só que o que acontece? Se você toma o Lean Hardcore antes do treino, já tem uma certa sensibilidade à cafeína. O batimento já dá aquela elevada antes do treino. E você chega no treino e eleva ainda mais o batimento cardíaco, você pode acabar entrando em fadiga mais cedo, fazendo com que durante o treino ou posteriormente ao treino você comece a sentir sono. Por quê? Ao aumentar o batimento de forma considerável, tomando o termogênico juntamente de um exercício físico, um contrabalanço que o corpo tenta fazer de medida positiva, nós chamamos de feedback positivo, o corpo ele tenta começar a reduzir a pressão, justamente para poder diminuir um pouco da exigência do batimento cardíaco, da exigência do metabolismo em requerer energia. E quando começa a ter essa redução de pressão, você pode começar a sentir esses sintomas que você está explicando agora, tá? Então faz completamente sentido isso que você falou. O que você poderia pensar? Assim como eu penso com os meus pacientes. A atividade por si só, ela já é termogênica, ela não está fazendo produzir calor, aumentar a temperatura, aumentar batimento, pressão e fazer o corpo gastar energia. Pega o termogênico e aplica ele em outros momentos do dia em que o metabolismo não está acelerado, como pela manhã, meio da manhã, pelo início da tarde, final de tarde no máximo. Se você procurar manter o metabolismo elevado em outros horários diferentes do seu treino, você consegue manter por mais tempo um metabolismo acelerado. Eu acredito que essa seria uma função muito boa de se utilizar termogênico. Manter meu corpo com meu metabolismo mais elevado em horários do qual eu não tenho o mesmo elevado, tá? Galera, próximo suplemento, seguindo a ordem do nosso catálogo, temos o Multifórmula. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou errado. Isso mesmo. Pera aí, gente, que o computador deu um lag aqui agora. Aí, abriu. Perdão, eu tava com... Por isso que eu tava estranhando, eu tava com o catálogo desatualizado. Agora com o catálogo atualizado, logo em seguida do Lean vem o Lean Hardcore. Pronto. Seguindo essa ordem de produtos, aproveitando inclusive o que a amiga já havia comentado e eu também já havia respondido, qual que é a diferença entre o Lean e o Lean Hardcore? Galerinha, simples, tá? Como foi falado, a cada cápsula de Lean eu tenho 110 mg e a cada cápsula de Lean Hardcore eu tenho 210 mg. Como existem algumas pessoas que são menos sensíveis à cafeína, teoricamente precisam de uma dose maior e às vezes sentem de uma maneira desconfortável ingerir tantas cápsulas de cafeína. Então, ao ingerir o Lean Hardcore, que ele é
quase o dobro concentrado, você reduz o dobro de ingestão de cápsulas e atingir a mesma quantidade de cafeína. Então, ao invés de tomar 2 cápsulas do Lean, eu tomaria apenas uma do Lean Hardcore, tá bom? Quais são as restrições de uso desse produto? Pessoas com hipertensão, pessoas com problemas cardíacos, problemas com enxaqueca crônica e gastrite crônica. Caso contrário, não teria nenhum outro tipo de contraindicação para poder fazer a utilização desse termogênico, tudo bem? Pronto, galerinha, falamos do Lean Hardcore e logo em seguida no catálogo vem o Multifórmula. Para quem não conhece, o nosso Multifórmula é o nosso polivitamínico. Ele vem basicamente quase que 100% da recomendação da maioria das vitaminas e minerais. Atualmente, o Multifórmula que consta em nosso catálogo, ele ainda não vai ser a versão final reformulada, tendo em vista que a versão reformulada do nosso polivitamínico vai ter 100% da concentração de todas as vitaminas e minerais, tá bom? Por enquanto, se eu não me engano, são apenas 9 nutrientes que não possuem a recomendação de 100%, tudo bem? Uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês em relação ao nosso polivitamínico é que antes ele precisaria ser ingerido 2 cápsulas para poder dar a dose de vitaminas e minerais que estão recomendadas na tabela nutricional. A partir de agora, nós reformulamos o nosso Multifórmula e ao invés de ser cápsula soft gel, que era uma cápsulazinha gelatinosa, e composto líquido dentro da cápsula, agora o nosso Multifórmula vai ser em Drágia, tá? Em comprimido, comprimidinho, igual uma aspirina. Vantagem, nós conseguimos manter a mesma dose de vitaminas e minerais que nós utilizávamos em 2 cápsulas em apenas um comprimido. Então nós reduzimos pela metade o consumo do produto e ainda nós temos o benefício da mesma posologia, da mesma concentração e dosagem do nosso Multifórmula. Vantagem de estar em comprimido, por ele ter uma metabolização mais lenta, pode ser que a liberação tanto das vitaminas e dos minerais podem ir acontecendo de maneira gradativa, e isso é muito bom para o corpo porque ele pode conseguir assimilar ainda mais as vitaminas e minerais presentes, tá? Normalmente, quando a gente pensa no critério de utilizar um polivitamínico, as principais funções suprir, é lógico, as nossas necessidades diárias de ingestão de vitaminas e minerais, mas nós pensamos, se nós olharmos de uma maneira global, tá? O produto, é assim que eu quero que vocês passem a olhar os produtos da Muscle Formula, de maneira global. Exemplo, eu vou usar o Alpha Blend só para emagrecer, mas na live eu falei que é bom para poder ajudar a proteger vaso sanguíneo, dano cardíaco, evitar a agregação de placas de gordura nas artérias, melhora a circulação, ajuda na perda de gordura. Tem outras inúmeras funções que cada um dos nossos produtos possuem. E é importante vocês saberem isso para vocês não restringirem um produto a um único objetivo. Às vezes, para quem inclusive vende os nossos produtos, acaba perdendo uma venda porque não sabe ao certo a aplicabilidade. Então, pensando na questão do nosso polivitamínico, não é apenas para poder atender às necessidades de vitaminas e minerais, mas sendo esse um dos objetivos primordiais. Algumas vitaminas e minerais estão envolvidas no processo da melhora da resposta do sistema imunológico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dificilmente eu gripo. E quando eu fico gripado, passa 2 dias e eu já estou bom novamente. A velocidade do meu sistema imunológico em tentar dar conta do recado de eliminar qualquer tipo de corpo estranho no qual eu fui contaminado, ela é muito mais rápida do que pessoas que às vezes pegam uma gripe, passam 6, 7 dias gripado, ruim. Parece que o corpo não consegue agir a tempo, parece que ele fica mais letárgico. E uma dessas vitaminas, como a vitamina C e a vitamina D, são primordiais para que o nosso sistema imunológico seja mais responsivo, tá? Inclusive o nosso polivitamínico tem a vitamina tanto C quanto D na sua recomendação de 100%.
Quero chamar a atenção também para a vitamina A presente no nosso suplemento. A vitamina A que tem presente no nosso suplemento, ela está dividida em duas categorias. Ela não está especificada na tabela nutricional, mas é assim que é a matéria-prima. 50% dessa vitamina A que está descrita no rótulo, nós chamamos de palmitato de retinol. E a segunda parte da vitamina A, e os outros 50% da quantidade de vitamina A descrita na tabela nutricional é beta-caroteno. Beta-caroteno é a vitamina A quando vem de origem vegetal. E o palmitato de retinol, ele pode ser tanto sintetizado em laboratório, como pode vir de fontes animais a sua extração. Quando a gente une essas duas formas de vitamina A num único produto só, eu aumento a biodisponibilidade, ou seja, eu começo a aumentar a captação da absorção da vitamina A que está sendo ofertada pelo polivitamínico, tá ok? Então isso é muito legal por essa questão. A gente consegue otimizar a absorção da vitamina A. Uma outra condição que eu chamo em relação aos nutrientes presentes no rótulo é que o nosso ferro ele está sobre a forma de fumarato ferroso. Hoje o fumarato ferroso é uma das melhores formas de absorção do ferro, tendo uma biodisponibilidade. Quando a gente fala biodisponibilidade, seria a fração em que ele se encontra disponível para absorção, podendo estar entre 90% a 95%. Então a gente não precisa usar altas doses de ferro para poder tentar promover uma absorção. A gente já usa a melhor disponibilidade de ferro para que tenha uma melhor absorção, não necessariamente fazendo com que a gente use altas doses. Até porque, caso vocês não saibam, o ferro em excesso ele vira um radical livre, um agente agressor, um agente oxidativo. O ferro ele é uma molécula muito instável, ele fica literalmente assim, ó, tremendo. E ele procura qualquer tipo de nutriente ou tecido ou célula em volta dele para poder se estabilizar. Só que quando ele se associa com qualquer outro nutriente, vitamina, mineral ou tecido ou célula, ele oxida, ele destrói. E isso, volta a frisar, quando se toma ferro em excesso. Tudo bem? Além disso, comparando o nosso multifórmula atual com o passado, nós temos o ingresso de duas substâncias para dentro da tabela nutricional, que seria o potássio e o molibdênio. Tá? O molibdênio hoje muito estudado, sendo um mineral que atua em inúmeras funções celulares. A célula, inclusive, precisa do molibdênio até para poder ajudar em processos de desintoxicação. O potássio, por um outro lado, evita cãibra, ajuda na contração muscular, melhora a condução de eletricidade para dentro do músculo, melhorando então a contração e a performance, e além de servir inicialmente como um agente que reduz a pressão. Porque quando nós utilizamos potássio, o potássio favorece com que seja eliminado o sódio. Sódio retém líquido e aumenta a pressão. Potássio ajudando na excreção do sódio, você retém menos líquido e, consequentemente, aumenta menos a pressão. Tudo bem? Ômega 3. Esse sim, nós temos aqui, poderíamos inclusive falar um dia dele inteiro, de tantas funcionalidades dele. Eu vou começar falando a primeira, que é a que mais me chama a atenção do nosso ômega. Não vou parar de falar, não vou cansar de falar, não vou parar de insistir para que todos consumam ômega 3. E o mais importante do nosso ômega. E é importante vocês começarem agora a entender quais são as diferenças do ômega. Primeira coisa, quando eu falo em óleo de peixe, normalmente já nos vem na cabeça o ômega 3. Tudo bem. Dentro do óleo de peixe existe o ômega 3. Só que uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é o quê? É que dentro daquela cápsula oleosa do nosso ômega, possui 1000 miligramas de óleo de peixe. Não é de ômega 3. Cada cápsula gelatinosa, gelzinho,
oleosa, aquela cápsula possui 1000 miligramas de ômega 3, perdão, gente, de óleo de peixe. Dentro da cápsula de 1000 miligramas de óleo de peixe, nós temos aproximadamente 550 miligramas de ômega 3, tá? Se vocês olharem depois ou no catálogo ou no rótulo do ômega, vocês vão prestar atenção que tem escrito duas substâncias na tabela nutricional, EPA e DHA. Tanto o EPA quanto o DHA são dois compostos, duas frações de óleos que formam o ômega 3. Tudo bem? Então, quando vocês olham lá na tabelinha nutricional, vocês vão ver o EPA e DHA. EPA, para quem quer saber o que significa, se chama ácido eicosa panteenoico, tá? Acredito que ninguém vai querer decorar esse nome, muito menos ficar querendo pronunciá-lo. E o DHA é mais bonito, se chama ácido decosa hexaenoico. Beleza, galera? Então, fica aí cultura para vocês, o que significa EPA e DHA. Lembrando que tanto o EPA e o DHA, ele possui inúmeras funções no corpo. Ou melhor, voltando a um ponto atrás. Eu falei para vocês que em uma cápsula de óleo de peixe de 1000 miligramas, nós temos 550 miligramas de ômega 3, sendo eles EPA e DHA. Se vocês olharem no rótulo do nosso ômega, tem escrito 330/220. Significa que ele tem a concentração de 330 miligramas de EPA e 220 miligramas de DHA. Somando os dois, 550 miligramas de ômega 3. São esses dois ácidozinhos que formam o ômega 3, tudo bem? A principal... E diz que a maionese faltava, mas está fazendo muito no segundo dela. Ótimo. O que acontece em relação ao nosso ômega? Nós temos 550 miligramas de ômega 3 por cápsula, porém os ômegas do mercado, normalmente em 1000 miligramas de óleo de peixe, se tem 300 miligramas de ômega 3. Então, ou seja, a nossa cápsula do ômega 3 tem quase o dobro da concentração de 90% dos ômegas presentes no mercado. Uma cápsula de ômega 3, uma cápsula de óleo de peixe de 1000 miligramas da Mansell Fórmula possui 550 miligramas de ômega 3. Uma cápsula de 1000 miligramas de óleo de peixe de 80 a 90% das marcas concorrentes possui 300 miligramas de ômega 3. Então, basicamente, uma cápsula do ômega da Mansell Fórmula equivale a duas de qualquer outra empresa ou indústria, tudo bem? Então, esse já é uma das grandes vantagens do nosso ômega. Segunda vantagem, vocês podem olhar no mercado como um todo, o nosso ômega é um dos únicos, se não for o único, que tem 120 cápsulas. Alma, eu já vi ômegas com 200 e 300 cápsulas. Tudo bem, você pode ter visto um ômega de 200 e 300 cápsulas, mas a concentração do ômega dentro de cada cápsula de óleo de peixe era de 300 miligramas. O nosso tem 120 cápsulas, tendo o dobro da concentração de ômega de qualquer outra marca existente no mercado. Não qualquer outra marca, entre 80% a 90%. Tem sempre suas exceções. Então eu quero dizer que nós temos, e a maioria dos ômegas, principalmente esses que tem 300 miligramas de ômega por cápsula, tem 90 a 100 cápsulas. Tá? O nosso tem 120 cápsulas, tendo o dobro de concentração. Vamos às suas aplicabilidades. O ômega 3, acima de tudo, ele é muito conhecido por ajudar a diminuir o colesterol. Isso é verdade? É. Mas não necessariamente funciona com todo mundo. Isso depende muito de metabolismo para metabolismo. Aqueles que se apropriam de ter uma melhora em relação a reduzir o colesterol ruim e aumentar o bom, ótimo. Algumas pessoas não conseguem observar isso de uma certa facilidade. Porém,
uma coisa que eu vou dizer para vocês. O ômega 3 ele não é apenas utilizado para poder ajudar no controle do colesterol. O ômega associado a uma dieta e associado à atividade física pode melhorar, ou melhor, reduzir os níveis de triglicerídeos. Para quem não sabe o que é triglicerídeos, é a forma em que o nosso corpo armazena a nossa gordura. E principalmente é a gordura que pode ficar alojada nas nossas artérias e também que pode ser acumulada em volta do nosso fígado quando se come bastante açúcar ou carboidrato como um todo. O ômega 3 ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeo, então isso ajuda a evitar possíveis danos que nós chamamos de arteriosclerose ou arteriosclerose. Arteriosclerose é o acúmulo de gordura no vaso sanguíneo, até entupir como um todo e gerar um infarto. O ômega 3 ajuda a evitar com que essa gordura seja acoplada às nossas artérias. Pode aumentar o bom colesterol e pode reduzir o mau ou ruim colesterol, assim como ele é conhecido. O ômega também ele pode ser um protetor das células nervosas. Então ele pode ser um suplemento que, quando utilizado a longo prazo, ele pode favorecer muito a evitar as chances ou diminuir as chances de se desenvolver doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer. Podemos envolver também aí a questão da esclerose, que é algo que pode ser combatido com o uso do ômega. Lembrando, não estou falando que o ômega cura e que o ômega vai fazer com que você não desenvolva. Você diminui as chances de ter as doenças, tá? É importante entender também que o ômega 3 ele é um anti-inflamatório. Quando nós ingerimos o ômega 3, ele tem a capacidade e a habilidade de inibir produção de substâncias que geram inflamação no corpo. Então, ele é um anti-inflamatório natural. E muito legal do ômega, quando a gente pensa no critério anti-inflamatório, eu poderia perguntar aqui para todos vocês, quem é estressado aqui? Quem é ansioso? Quem trabalha às vezes mais de 8, 10 horas? Eu particularmente trabalho uma média de 12 a 14 horas por dia. E olha lá, jogando por baixo. Quando eu não paro para estudar e etc, e acabo que eu tenho aí minha média de 6 horas, 5 horas de sono. Então, por eu estar realmente sempre botando meu corpo para poder trabalhar muito, para poder enfrentar cansaço, sono, ainda treino pesado e às vezes escapolho uma besteirinha de comer ou não. Então nós oferecemos muita agressão para o corpo e quando o corpo começa a ficar muito agredido, ele começa a produzir substâncias inflamatórias para poder sinalizar ao corpo que ele tem que se desinflamar. Só que o corpo, quando ele quer desinflamar, ele libera um hormônio que pode ter alguns efeitos colaterais não tão desejáveis. O nome dele é cortisol, é o vulgo conhecido hormônio do estresse. Quando ele é liberado, ele é um anti-inflamatório. Se nós analisarmos o nome, cortisol, corticoide. Nós, seres humanos, produzimos corticoide quando nós estamos estressados, para poder amenizar e tentar ajudar o corpo a se proteger dessa quantidade de estresse. Mas um dos efeitos do cortisol é acumular gordura principalmente na região abdominal. Principalmente, e além disso abrir estrias ainda, vulgarmente falando, tá? Ele pode favorecer com que ocorra o aparecimento de estrias, ficar com acúmulo de gordura em volta do abdômen bem saliente, falando de uma forma mais comum, gerando queda de cabelo, gerando bochecha arredondada, bochechas vermelhadas, que são os vulgos efeitos do corticoide, além da retenção hídrica. Quando nós utilizamos ômega 3 em uma boa dosagem, isso significa que nós conseguimos ajudar o corpo a desinflamar, e se nós oferecemos algo que o corpo consiga desinflamar, eu começo a diminuir a minha produção e liberação de cortisol. Logo, eu tenho menor chance de acumular gordura, tenho menor chance de produzir substâncias inflamatórias
e consigo modular, que é a terminologia que nós usamos dentro da nutrição, quando nós estamos querendo equilibrar alguma coisa. Então, nós conseguimos modular a liberação do cortisol. Então, para vocês terem uma ideia como é potente o uso de um nutriente, eu consigo modular a produção do hormônio do estresse mediante o uso do ômega, porque ele é um antioxidante. Além disso, o ômega ele pode servir como um antitrombótico natural. Por quê? Porque ele tem a capacidade de diminuir uma substância chamada fibrina do sangue, deixando o sangue vulgarmente mais ralo, mais aquoso. Tá? Mulheres que tomam anticoncepcional, uma das respostas já esperadas do anticoncepcional é fazer com que o sangue fique mais espesso. Não é à toa que esse processo é um dos processos que geram as tromboses e os AVCs, infelizmente, em mulheres que usam anticoncepcional. O ômega 3, por ter essa questão de ajudar a deixar o sangue mais fino, mais aquoso, ele pode servir como um antitrombótico natural. Ou seja, para aquelas mulheres que buscam ou que tomam anticoncepcional, mais do que nunca o importante seria manter a utilização do ômega 3. Se tiver ovário policístico, endometriose ou mioma, aí que você de fato não pode deixar de tomar o ômega 3. Tudo bem? Então, nós falamos o quê? Que o ômega 3 melhora a circulação, que o ômega 3 é antioxidante, que o ômega 3 pode evitar problemas cardíacos, até como um infarto, por conta das placas de gordura. Falamos em que ele pode melhorar o colesterol. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural do intestino. O ômega 3 ajuda a desinflamar processos no fígado. E que mais que eu posso falar do ômega? Protetor do sistema nervoso contra doenças neurodegenerativas. E existe um mecanismo um pouco mais complexo do ômega, em que ele pode servir como um cofator, uma coajuda para a perda de gordura. Eu não vou prolongar essa parte, porque ela é um pouco mais técnica, mas resumindo para vocês, o ômega 3 ele tem a capacidade de chegar em determinados genes do nosso corpo e diminuir a funcionalidade desses genes, que na sua prática tem como função ajudar a acumular gordura no corpo. Então, à medida que eu uso o ômega 3, eu diminuo a chance de acumular gordura por determinados funcionamentos genéticos. Tudo bem? Qual que é a dose hoje recomendada de ômega 3? Entre 1 a 2 gramas de ômega 3. Eu não estou falando de óleo de peixe. Lembra no comecinho que eu falei para vocês a diferença entre uma cápsula de óleo de peixe com a sua concentração de ômega 3? Então, normalmente hoje é empregado que nós viemos a consumir 1 a 2 gramas de ômega, não é de óleo de peixe, porque se fosse de óleo de peixe, uma cápsula apenas já seria o suficiente, porque uma cápsula tem 1000 miligramas, correto? 1 grama. Só que lembrando, dentro da cápsula de óleo de peixe como o nosso, temos 550 miligramas de ômega 3. Ou seja, se eu preciso tomar de 1 a 2 gramas por dia de ômega 3, nós precisamos ingerir do nosso ômega entre 2 a 4 cápsulas no máximo. Eu recomendaria 3, que aí daria uma quantidade média de 1.500, quase 1.600 miligramas de ômega 3. Diferente das outras marcas que você precisaria ingerir entre 6 e 8 cápsulas para poder atingir essa quantidade. E o mais interessante entender é o custo-benefício do nosso suplemento, como eu havia falado, 120 cápsulas. Se eu tiver que usar entre 2 a no máximo 3 cápsulas por dia do nosso ômega, nós temos suplemento para 40 dias e não apenas 30 ou 24 ou 25 como muitos outros oferecem. Tudo bem? Não existe contraindicação para a utilização do ômega 3, tá? Então, deite e borde com ômega 3.
André pergunta se o ômega 3 pode ajudar a evitar varizes. Bem, pode ajudar e auxiliar, até porque varizes é multifatorial. Pode ser por questões genéticas de problema de circulação, pode ser por uso de medicamentos, pode ser por ficar em pé demais ou sentado demais. Então, como ela é multifatorial, existem inúmeros fatores, o ômega não vai isentar a pessoa de desenvolver varizes. Porém, se o ômega ele é um anti-inflamatório e pode ajudar a deixar o sangue mais liquefeito, a ponto de ter uma facilidade maior de circular, logo eu posso prevenir ao não aparecimento das varizes. Uma vez que as varizes começam a ser formadas ou sequer mostradas na pele, quando se há uma possibilidade de dificuldade de circulação sanguínea, precisando com que esses vasos se dilatem e acabem ficando expostos justamente por conta da dificuldade de circulação. Um sangue mais ralinho tem uma melhor condição de circulação. Pode prevenir? Pode. E ainda assim que tenha varizes, utilize o ômega 3. Ele não vai reverter a varize, mas pode ajudar a evitar o aparecimento de mais e melhorar a questão da circulação. Aline, eu recomendaria manter a ingestão de ômega 3, que seriam 3 cápsulas, enquanto você poderia fazer o uso concomitante do EFA com 3 cápsulas também. Você pode usar uma de EFA e uma de ômega de manhã, no café da manhã, no almoço e no jantar, ou você pode tomar 3 cápsulas de ômega 3 de uma única só vez pela manhã e 3 de EFA no jantar. Eu nunca gosto de oferecer uma dose de uma única só vez de algum nutriente. Eu gosto de distribuir ao longo do dia porque acredito que o corpo tem um maior aproveitamento. Tudo bem? Então ficou claro que o ômega 3 é algo preventivo. Então use de maneira crônica. A única recomendação, que agora que você tocou no assunto, que é o que eu lembro, é que se você for fazer algum procedimento cirúrgico, que você suspenda pelo menos entre 7 a 15 dias antes do procedimento a utilização do ômega. Não foi falado que o ômega 3 não deixa o sangue mais fininho? Pois bem, durante um processo cirúrgico, às vezes pode ser de grande porte, você pode acabar tendo um sangramento maior do que deveria. Então, é recomendável que se pare entre 10 e 14 dias antes de qualquer evento cirúrgico. Tudo bem? Mas não se preocupa, não significa que se você esquecer de tomar ômega, você vai ter hemorragia, tá? Não é apenas prevenir. Tudo bem?